Oi, galerinha. Graça e paz, bom dia. Mais um dia aqui, né? Mas hoje eu não vou fazer uma coisa muito longa, não, nem muito tratada, não, de imagem, não. Ontem eu tava só olhando uns vídeos mesmo, que a gente fica buscando curiosidades, né? Sobre a vida de Cristo. E aí, mais uma vez, me veio a curiosidade de saber o processo da crucificação, porque a gente sempre escuta nos cultos que falando sobre a crucificação, mas não de uma forma na forma de ciência, né, da situação. As dores causadas, as lesões causadas no corpo de Cristo. Minha gente, eu fiquei tão assim. Sabe quando aquilo fica martelando em você um dia inteiro? É tanto que acordei hoje, acordei cedo e fiquei na cama pensando sobre isso. Tipo, o que a gente sabe é muito raso, é muito pouco sobre todo aquele processo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, do que vale essa vida? Do que vale a gente escolher um lado que não seja esse? Porque o que foi feito ali, aquela dor, nem a gente tentando imaginar, a gente consegue alcançar a dimensão de tudo que ele carregou, de toda a dor, para concretizar algo. Porque assim, ele como filho de Deus, ele podia parar tudo aquilo, como a gente já presenciou em vários filmes e séries, a forma em que ele fazia os milagres, né? Tipo, era uma coisa de tocar e estava feito. Então ele poderia ter parado tudo aquilo, aquela dor, aquela exaustão. E ele preferiu passar pela dor, pela humilhação. Como um homem, por um motivo, por um propósito. E a gente ainda tem a fraqueza de trocar tudo isso por coisas pequenas, coisas que no final das contas não vai dar em nada. De você escolher o que você quer e não viver isso. Sabe, cada dor que ele sentiu, que ele sustentou. Me deixou de uma forma hoje de manhã muito inquieta. E aí eu decidi falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber. Porque ninguém, quando o pessoal diz assim, ninguém daria vida para salvar outro. Ele passou pelo processo para uma humanidade, para tirar a condenação, para você ser livre de condenações. Mais um sinal que ele foi homem, né? Carne na terra. Eu separei aqui da forma científica as etapas, né, da crucificação. Aquela coroa que foi colocada na cabeça dele, a metáfora é que a coroa era redondinha, simples assim, né, com os espinhos,
como se fosse espinhos de roseira. Mas aí a ciência diz que era um capacete. Pelas lesões estudadas na cabeça dele, assim, não no corpo que tocaram para estudar, mas aquele manto onde ele foi coberto, onde ele foi colocado, até hoje é estudado, né? E alguns cientistas dizem, alguns, porque tem outras pessoas que já falam de outra forma, e aí diz que não era como uma coisinha simples assim, né? Uma coroinha. Era como se fosse um capacetezinho. Era mais formado-se como um capacete. E esses espinhos tinham um tamanho de 4 a 5 centímetros. Que não colocar da cabeça dele, porque não foi só bastar colocar, foi colocar e bater com a perversidade. E aquilo atravessava a placa óssea, que ali existem muitos nervos, né? E aí causava muita perda de sangue, porque aqui existe um acúmulo muito grande, né? De sangue. E após isso, aquela cruz, né, que ele teve que carregar, ela pesava em torno de 110 quilos. E quando conta-se a história da crucificação, ela tem uma parte que ele cai, né? Que ele não aguenta, né? E aí ele cai. E os cientistas acreditam que naquela queda que ele ampara a cruz com o peito, aquilo pode ter dado uma lesão cardíaca nele. Então, imagine já os processos, né? Aí se disse que ele suava gotas de sangue, que isso é causado por um nível de estresse emocional e fisiológico muito grande, né? Ele suava sangue. Aí tem um chicote. Eu anotei tudo aqui para eu ter que falar com mais prioridade, né? O chicote de couro ele era reforçado por bolas de metal e fragmentos ósseos ou de porcelana. E no açoite, aquilo rasgava o couro, cortando gordura e chegando no músculo e rasgando os tendões. E assim cortavam os vasos sanguíneos. Tipo, no açoite, quando aquilo era puxado, aquela camada toda de gordura era puxada aqui, aí alcançava o músculo, do músculo, os tendões. E, tipo, isso não foi uma vez, né? Foram várias vezes. Foram várias vezes. Muitas vezes assistimos reportagens que uma pessoa morre só numa pisa, uma agressão, com chutes e pontapés, né? A pessoa morre só ali. Lesões são causadas que a pessoa entre em óbito só ali. E aí eu assisti até um dia desse uma série chamada Fernando, não lembro o sobrenome da pessoa, ele era argentino, a série é argentina. E ele estava de férias e foi para uma boate e envolveram ele numa briga. E aí uma turma um clube, tipo assim, uns atletas foram lá fora porque foram expulsos da boate também, só de forma mais agressiva. Aí ele estava do lado de fora com os amigos, em torno de 10 meninos, e aí pegaram ele, deram uma rasteira, e da rasteira miraram só nele a agressão, os 10 homens agredindo ele. E ele morreu ali mesmo na calçada, com 18 anos de idade. A Argentina se movimentou inteira por essa causa.
Dos 10 meninos que agrediram ele, 8 foram tirados da causa porque nas imagens mostravam que eles ficaram de fora. E os outros, os 8, a maioria recebeu prisão perpétua, com todos eles em faixa de 18 a 21 anos. Teve um até que desmaiou na hora da sentença. Então, tipo, o menino morreu ali, só com a agressão de chutes e pontapés, porque atingiam lugares no corpo que era vital, né? Causando hemorragias e tudo. E aí Jesus, ele ainda suportou, porque ele sabia que tinha que ter um trajeto até o fim. Aquilo, ele não podia parar ali. Ele não podia se contentar só de parar ali. Ele tinha que continuar. Ele foi aceitando tudo que foi jogado no corpo dele. Esse trajeto inteiro. Imagine a dor desses açoites. Os pregos que foram colocados nos pés e pulsos dele eram colocados de uma forma de sustentação que causou tanta dor nele. Eram 2 tipos de situações ali, porque onde foi encaixado os pontos próximo aos nervos ali, a destruição causou enorme dor. A cada vez que ele tentasse tomar fôlego, estaria agonizando. Então, ele tinha que fazer o movimento de se curvar para poder conseguir tomar fôlego. Se ele se esticasse, não existia o agonizar. E ele tinha que se curvar, né? Então ele sentia, nos 2 movimentos ele sentia dores, né? Grandes dores. Ele não tinha opções de sentir menos aquilo. E a lança nesse caso, foi posto no corpo dele para saber se ele tinha sido morto na crucificação, né? Era uma confirmação, pode-se dizer. E aí todo mundo sabe que quando a lança entrou no corpo dele, ele perdeu água e sangue. Que isso, pela ciência, é uma causa de infusão pleural ou infusão periocárdio. Tipo, o pulmão dele chegou a um estágio que trouxe esse estresse pulmonar, né? Fora que a gente sabe que joelhos foram quebrados, né? Ai, minha gente, isso é só o básico. Imagine o flagelo que foi retirado daquela cruz e perde tanto significado. É tão fácil para o homem, para nós, escolhermos fazer a coisa errada. Eu já fiz muita coisa errada. E hoje eu peço perdão a Deus. Perdão. Porque às vezes eu dizia, Senhor, eu não me arrependo. Como é que eu vou pedir perdão? Me arrependo por ele. Mas eu entendo que eu também não tinha sabedoria, sabe, sobre isso. Ao ponto de hoje, só dessa busca que eu fiz, só de imaginar, superficialmente, porque isso tudo a gente não consegue mensurar como tudo isso foi processado, o tempo que isso levou. Isso tudo aconteceu de ir buscar, por quê? Porque tem uma série aí
muito assistida, batendo recordes aí, que é o The Chosen, que eu gosto muito dessa série porque ele mostra uma vida de Cristo numa simplicidade muito grande em relação à comunicação, né, com as pessoas, porque as pessoas até Cristo levam Cristo como um Cristo tivesse uma expressão fechada de seriedade, sem você conseguir um toque. E ali você vê que eles colocaram Jesus de uma forma muito humana. Isso faz com que a gente crie uma empatia muito grande por esse Jesus, que a gente crê que tenha sido assim, né? E mostra as cenas de quando ele chora, mostra as cenas. Então, ainda não está disponível a sexta temporada onde existiu a crucificação. Mas eu assistindo ontem alguns trechozinhos que a gente fica buscando, né? Porque eu quero matar minha curiosidade, porque eu fui assistir uma parte no cinema, a segunda parte, que foi a crucificação, eu perdi. Eu fico irada com isso, que eu perdi. Poderia ter ido. E aí eu fico catando aqui para ver se eu consigo achar. Porque teve uma morte de uma personagem na história que Jesus ele não ressuscitou. E ela era como se ela tivesse um relacionamento com um dos seguidores dele, né? E aí a cena é bem triste porque ele espera que Jesus fosse fazer. Jesus diz: não posso, não é o tempo dela. Não é a vez dela, ele diz. Eu de fato não sei se isso é bíblico. No caso da Bíblia tem essa história porque às vezes as pessoas encaixam, né? Outras coisas. Mas assim, de qualquer forma quis mostrar, dar uma resposta de quando Deus quer fazer e de quando Deus não quer fazer o milagre, né? A gente também não pode ser radical no negócio. Isso não é bíblico. Minha gente, vocês têm que ir à frente, pensar à frente sobre o que ele quer dizer sobre aquilo. Enfim. E aí eu fui atrás da crucificação e aí mostrava que nos bastidores da gravação teve-se que se parar várias vezes a gravação porque os artistas, os atores, eles se pegaram várias vezes sem condições de continuar sem ao menos respirar. Tipo, para eles aquilo foi tão... Porque existia uma conexão do início ao fim dessa série. Você vê... porque é indescritível. Para mim foi muito forte essa série. Eu me arrepio. E aí, a cena final, o diretor gravou chorando. Depois que ele termina a cena, ele vai encontrar uma pessoa, ele abraça o pessoal da equipe, os atores, abraça todo mundo chorando muito. E aí ele vai numa pessoa, tipo, eu já fiz, né? Abracei, apoiei aqui os meus, mas eu preciso de abraçar alguém. Ele foi abraçar uma pessoa dele, ali, chorando. E aí você vai vendo outros vídeos, e veio em mente a questão de eu procurar na forma científica, né? Médica até, porque são relatos médicos sobre o que aconteceu sobre o corpo dele naquele momento. E aí veio todas essas informações, isso porque eu não busquei mais, porque dali já surgiu um impacto muito grande sobre o pouco que eu coletei. Veio uma consciência muito grande, assim, de... A escolha é diária, minha gente, a escolha é diária. A escolha é diária. Escolha sem força, sabe? Sem pressão. Por amor, a escolha por amor. A escolha por amor a um homem que sustentou tudo isso por nós que não temos merecimento.
E mesmo assim, por amor a nós todos, ele fez isso e tanta gente não tem essa consciência, ou tanta gente procura não ter, para não ter que escolher, para não ter que pedir e aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Porque eu quero ser isso, porque eu quero ser aquilo, porque eu quero fazer isso, porque meu coração pede para fazer isso. O coração é enganoso demais. A gente acaba dando valor e importância e muitas vezes a gente nem é retribuído dessa forma. Vou dar exemplo a você. Nos envolvemos com uma pessoa comprometida, uma pessoa casada. A gente é movido pelo sentimento, pelo prazer, pelo aquele despertar do desafio, sabe? Achando, crendo que aquela pessoa ela tá fazendo aquilo porque existe um sentimento sobre você. E a gente se cai nessa cilada, né? Ou por outros e outros motivos que eu não quero chegar aqui para não ter uma má interpretação ou expor, porque hoje tem muita gente dolorida, tem muita gente que é agressiva, sabe? Então não compensa. Mas o mundo tá aí mostrando, né? Estamos vivendo aí valores inversos aí, retorcidos, fazendo dos valores o que querem. Apoiar a retirada de uma vida, né? Aquilo que para Deus é tão valioso. Mas eu não quero saber, é meu corpo. É meu corpo, é minha vida. Mas quem te deu a vida? Quem te deu? Quem escolheu que tu viesse? Porque mesmo antes da tua mãe entrar no ato, tu já era escolhido. Então, não foi uma opção só da tua mãe. Porque tem relatos aí que pessoas tentam o aborto e não conseguem. A criança vem porque é da vontade de Deus. Como é da vontade de Deus curar ou não curar, né? Tudo há um propósito. Existe um propósito sobre tudo isso. Mas anulamos todo esse sacrifício, muitas vezes por falta de entendimento mesmo, porque a Bíblia mesmo diz que perecemos por falta de conhecimento, e de fato é verdade. E tem o caso de pessoas que não querem se aproximar porque não querem ter que abrir mão, né? Não sabendo ele que é a melhor decisão, é a melhor decisão. Quem escolhe, quem hoje está vivendo isso, sabe que é uma escolha que dissesse assim, poxa, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Se eu soubesse, eu tinha vivido isso antes. Minha gente, faz muito tempo que eu tô nesse meio. Mas nesse meio eu cometi muitos erros. Muitos. E era uma vida realmente sem me aprofundar. Era como se eu tivesse que estar ali só reconhecendo que Deus é meu único e suficiente Salvador, massa. Mas o se aprofundar disso e além disso, não é só cumprir fachada. Você ir para a igreja no domingo, leva a família, aquela cena bonita de família tradicional, pai, mãe, filho, ir para a igreja. Sim, e o resto? E você procurar descobrir quem você é nesse meio, seus dons espirituais, para que você, com a fé no poder do Espírito Santo, na vontade de Deus, de você, numa oração, você curar uma pessoa, esse profundo,
Muitos aí não vivem isso, não sabem. Então, eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona. Muito brincalhona, eu sempre fui muito natural. Mas eu creio que existe um tempo. Esse tempo que eu estou aqui hoje, de por diversas vezes ter dito em outros vídeos que eu abri mão de trabalhar para ter um tempo para com Deus, cuidar da minha filha, cuidar da minha saúde. Realmente, de fato, isso já pesava. Mas o fato de eu estar em casa, eu arrumei a casa todinha ontem. Então, tem almoço já, a casa tá limpa. Só faltou arrumar meu quarto, porque eu acordei tão no sentido desse sentimento, sabe? Que eu fui, limpei meu rosto, que eu faço uma limpezinha, né? Passo o creme que tem que passar. E aí tomei um café e já sentei aqui com o computador as coisas para ter que lançar isso logo, porque a minha ansiedade era muito grande para eu falar sobre isso. Estamos num tempo que eu creio também que as coisas se estreitam, mas a igreja se levanta nessa mesma hora. Está se multiplicando. Porque tem coisas que já estão insuportáveis e nem é o princípio das dores. Então já são insuportáveis no dia a dia. Você muitas vezes prefere estar em casa, na paz do seu lar, do que você estar de meia conversa, ou sair com alguém, sair com amigos, porque as coisas hoje estão tão... Você escuta coisa que você descrê, que um ser humano é capaz de pensar daquela forma. Inclusive, de um tempo para cá, eu venho postando mais lá no outro canal lá, sobre política. Eu venho pesando menos essa questão de política, porque cometemos o erro de depositar a confiança no homem, né? E aí a gente rotula o homem como se ele fosse o salvador do mundo. E aí o homem tá naquela posição lá, sem poder fazer nada, de mãos atadas. Amém. Porque é aí que o povo vai recorrer a quem não pode. Não posso recorrer àquele homem. Só tem um que eu posso recorrer, porque assim, já chegou num estágio que você tem que olhar para Cristo. Ele é que vai fazer o que precisa ser feito, mas só vai ser feito quando o povo tiver esse entendimento que não é o homem que vai melhorar ou piorar essa situação. Então eu cheguei a esse entendimento, como também não é trabalho, não é carro, não é dinheiro que vai me dar o que eu preciso. Não são coisas nem circunstâncias que vai mudar a minha vida. Então, enquanto eu estiver em casa, enquanto eu estiver não, porque eu creio no prover de Deus na minha vida. Hoje eu estou sustentada por um direito, né? Seguro-desemprego. Porque isso tem um tempo determinado, mas eu creio em Deus. Eu entreguei nas mãos dele, que mesmo que chegue esse tempo, se ele quiser algo para minha vida, que eu tenha que sair da posição que eu estou, amém, estarei lá. Mas se o prover vier para que eu me mantenha escolhendo ele, me aprofundar dele, e aqui tá levando uma palavra, e quando surgir um amigo que precise de uma palavra, como vai acontecer daqui a uns dias, como ir numa rua, ver uma pessoa que está na minha mente até hoje, que eu fui desobediente ao Espírito, porque naquele dia era para eu ter me abaixado e ter dado uma palavra a ele, e eu não dei, mas eu ainda irei chegar lá também. Se eu não cheguei
Em nome de Jesus, alguém chegou para dar para ele o que ele precisava naquele momento. Então, a função no momento, prioridade na minha vida é essa. Eu estava conversando aqui com minha filha de 9 anos antes disso tudo, antes de eu assistir novamente o vídeo que eu assisti ontem. E aí eu botei ela para assistir comigo e ela ficou me fazendo perguntas. E eu fui explicando para ela a situação. E aí é isso. Eu não vou... Vai ser um vídeo mais curto, mas acredito que tem um propósito muito grande. O propósito é alcançar, quem puder alcançar, chegar onde precisa chegar, que traga uma reflexão maior sobre tudo isso. Porque se eu já o amava, de ontem para hoje, eu estou numa posição de uma fragilidade tão grande em relação a esse assunto. Me impactou tanto isso daí, sabe? Pensei tanto sobre tanta coisa. O quanto somos falhos, o quanto somos fracos. Ele foi tão forte, para chegar até o fim daquela caminhada, daquele processo. Por mim, por você. Então, eu tinha que deixar isso aqui, tinha que relatar isso. E que em nome de Jesus, muitos serão alcançados. Esse mundo precisa de ti, Senhor, de te ver, de te enxergar, de te conhecer, de te escolher. E eu olho para ti, Senhor, hoje, nesse momento, eu digo, Senhor, tu podes. Eu sei que tu podes. Aí eu vou pedir agora por algumas pessoas que eu conversei ontem, inclusive tem uma amiga que as minhas primeiras experiências cristãs foi com ela. E foi engraçado que no tempo ela tinha os problemas piores que os meus. E eu passava mal no ambiente e ela me segurava e ela sentia uma tristeza, eu segurava ela e a gente fez essa dupla num local, era tipo um retiro, né? 3 dias, foi maravilhoso, ali tudo começou. Mas hoje, sem a experiência dos 3 dias isolada, hoje eu vivo coisas ainda mais impactantes do que aquele dia. Mas ali foi um início. E graças a Deus que por amor a pessoa me convidou para ir para aquele lugar. E é como eu estava num momento de muita fragilidade no tempo e eu fui, porque eu só fazia chorar na minha vida, era o dia inteiro. E aí, queria pedir oração por ela, né? O nome dela é Ruth e ela está passando pelo processo de tratamento de um câncer de mama. E aí eu queria pedir oração por ela, né? Porque eu sei, como eu estava dizendo agora, que Deus pode tudo. Se tu, Senhor, quiseres curar, em nome de Jesus, tu cure. Cure, Senhor, toda enfermidade, não só dela, como das pessoas que sofrem com esse mal, em nome de Jesus. Porque me faz entender, Senhor, que eu não tenho nada, que eu não tenho problema diante de um problema desse. Então, eu já sou grata pela minha vida, pela vida dos meus, que se mantém hoje com saúde. Tenho pessoas na família que passaram por esse processo e hoje estão curadas em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. E eu queria pedir por ela, Senhor, se tu queres a cura, eu te peço, Senhor, cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, minha gente, eu quero desejar para vocês o melhor de Deus nessa terra.
Mas a gente só consegue viver o melhor, usufruir do melhor, a partir do momento que você tem essa consciência de quem foi Jesus. O que valeu aquilo tudo, porque o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre crucificação, mas eu não cheguei a esse nível. Hoje eu estou num vídeo mais curto, tomando uma segunda consciência, né? Porque eu fui atrás de saber do processo, no caso. A história eu já sabia, mas a lesão, as lesões sobre o corpo dele, né? Então, eu deixo aqui para vocês o melhor de Deus, por hoje, por amanhã, por toda a vida que Deus permitir que vocês vivam nessa terra. Um grande beijo. Coloquem a vida dos filhos de vocês no caminho do Senhor, que é o melhor caminho. Se você não quer ver seu filho perdido numa droga ou numa ideologia imunda desse mundo, coloque seu filho no caminho do Senhor, mostre, presente para ele esse Deus que foi sacrifício por ele, tá certo? Um dia maravilhoso. Um beijo bem grande. Fui.